Bem, como que a gente vai fazer o processamento do esterco verde, né? Da cauda de esterco verde, né? Para o controle biológico da formiga? A gente precisa de uma relação de 10 kg de esterco, 1 kg de açúcar mascavo ou 1 litro de melado e 50 litros de água. A gente vai fazer a preparação de metade dessa quantidade. Nós temos aqui um pouco mais de 5 quilos de esterco, né? Considerando que tem o balde e não tem problema se eu colocar um pouquinho mais de esterco, nós vamos usar essa quantidade que a gente coletou. Um pouco mais de 5 quilos de esterco. Então vamos fazer o preparado. Bom, como a gente pesou 5 kg de esterco, a gente está fazendo metade da receita, vou botar em um balde com 25 litros de água. Basta acrescentar o esterco na água, todo o esterco na água, e agora meio quilo do açúcar mascavo ou meio litro de melado. Você acrescenta e vamos mexer bem a mistura para homogeneizar bem esse esterco com a água e o açúcar. Então é bom misturar bem para homogeneizar bem esse esterco com o açúcar. Se ficar algumas pedras de esterco, não tem problema, mas é bom homogeneizar bem o material. Com a mistura bem homogeneizada, vamos deixá-la fermentando por 1 semana. Como ela vai fermentar intensamente, porque tem o esterco verde e o açúcar, vai produzir muito gás. Então, você não pode fechar ela lacrando. Então, quando se usa aquelas bombonas grandes com tampa que fecha e lacra, você tem que deixar a tampa dela entreaberta para permitir a saída do gás. Tampar só uma tampa aqui por cima do balde, poderia colocar, não tem problema. Você tem que deixar uma saída para o gás, porque senão vai fazer muita pressão e ele pode explodir. Então vamos deixar fermentando por 1 semana. Bom, passados então, no mínimo 1 semana, pode ser 10 dias, até 15 dias, não tem problema, mas no mínimo 1 semana, a gente vai homogeneizar com bambu novamente a cauda. Observe a quantidade de bolha que sai, que é da fermentação. Isso é normal e é um bom sinal, ele tem que fermentar mesmo. E é comum o esterco atrair essa quantidade de insetos, isso é normal também. Então você dá uma mexida para homogeneizar essa cauda. Observe que é comum fazer essa espuma. Você pode ver que aqueles monte de pedra de esterco, ele sumiu nesse período de fermentação. Então, com a cauda bem homogeneizada, agora a gente vai coar essa cauda. Você pode usar uma peneira, tipo de areia de construção, que ela não precisa ser com a malha muito fina, é só para tirar o material mais grosseiro, né? Não precisa ser muito fininho. Então você vai coar essa cauda. Então coe todo o volume da cauda. Então agora, para preparar a cauda de esterco biológica para o uso, a gente tem que diluir 10%. Então, o que é 10%? Então, se você for preparar, por exemplo, uma vasilha dessa aqui, que é de 5 litros, observe que a gente botou 4,5 litros de água. Porque 10%, 500 ml
de esterco, então da calda de esterco. Então a gente vai completar agora para 5 litros. Então vai ficar 10%, 500 ml da calda do esterco e 4,5 litros de água. Então você pega a calda de esterco e completa para 5 litros. Feita a diluição, então, de 10%, esse produto está pronto para uso. Basta homogeneizar e está pronto para uso. Essa calda aqui você pode guardar por até uns 15 dias, 20 dias. Tá? Ela pronta. E a calda sem diluir, você pode deixar até uns 30 dias, que não tem problema. Então agora vamos aplicar a calda no formigueiro. A gente pode observar aqui um formigueiro com 2 olheiros de carregamento, bem definidos. Aqui, aproximadamente 1,5 metro de distância. Esses 2 olheiros são de um formigueiro somente. Então, para controlar com a calda, a gente tem que botar a calda biológica nos 2 olheiros. Se o formigueiro tiver 3 olheiros, vou aplicar nos 3 olheiros. Então você tem que identificar todos os olheiros. E qual é a quantidade de calda que a gente vai aplicar? De 2 a 3 litros por olheiro. Como a gente tem aqui 5 litros que a gente preparou, a gente vai aplicar 2,5 litros em cada olheiro. E essa aplicação, ela pode ser repetida uma vez por semana. Tá? Você pode repetir umas 3, 4 vezes para ser mais efetivo o controle dessa formiga.